Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, agradecer a Ele por mais esta oportunidade que nós estamos tendo aqui de cultuar, esse Deus maravilhoso que já providenciou todas as coisas para que nós tivéssemos mais um domingo, mais uma semana, mais um dia de vida aqui nessa terra, e que seja assim até o dia que o nosso Senhor Jesus, Ele voltar. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus em oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, meu Deus, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agora pedir ao Senhor que também perdoe os nossos pecados, Senhor, nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos entrar diante da Tua presença com confiança, com alegria e com toda reverência e temor que o Senhor é digno de receber. Toma a direção desse culto pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala, meu Deus, a cada coração a Tua palavra, a Tua vontade. Cuida, trata, restaura. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada lar agora, cada vida que está participando deste culto e vai manifestando o Teu Espírito, o Teu poder sobre esta vida agora, em nome do Senhor Jesus. Visita os seus familiares, todos aqueles que estão ligados a esta pessoa, aqueles que estão no derrocamento, que estão trabalhando, aonde quer que se encontre essa pessoa agora, que ela se encontre debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós damos início a este culto, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus, pedindo a direção e a permissão do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia mais uma vez a toda a igreja e bom dia também a você que vai participar através da gravação do YouTube ou na plataforma em que esse vídeo for colocado, WhatsApp, Facebook, aonde quer que você vai assistir, vai participar desse culto, vai cultuar juntamente conosco. Um bom dia aí no nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém? Bom dia, irmão Luiz. A paz do Senhor Jesus, e nós agora queremos ouvir aquilo que o irmão vai compartilhar com a igreja da parte do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, irmã Neise. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui em mais um domingo, para discernirmos a palavra de Deus, para louvarmos o nome dEle, porque só o nosso Senhor é digno de honra, glória, louvor e majestade. E graças a Deus nós sabemos disso, nós não vivemos segundo a religiosidade que adora imagens, que fazem caminhadas, sobem escadas, sacrifícios inúteis. Não, graças a Deus, o sangue de Jesus removeu a escama dos nossos olhos. Nós fomos alcançados pelo Espírito Santo. Nós fomos libertos pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós fomos libertos por Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida. Graças a Deus por isso. Hoje, pastor, eu vou trazer uma pequena parte do Salmo 37. Salmo 37, dos versículos 1 ao 9.
Salmo 37, dos versículos 1 ao 9. Então vamos passar para a leitura do Salmo 37, dos versículos 1 ao 9. Bom, esse salmo, ele contrapõe muitos dos da nossa carne, da nossa inveja, com os que prosperam aqui nessa terra, e contrapõe com a verdadeira riqueza. Porque se esses homens soubessem o que nós sabemos, com certeza eles venderiam tudo que tinham, que têm, para ter o que nós temos, para terem o que nós temos. Então eu vou fazer a breve leitura. Temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Fique impaciente, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Até aqui. Então vamos lá. Vamos comentar os versículos 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Por que se fala aqui? Naturalmente, o nosso ser carnal, ele tem inveja. Isso é natural. Você vê o cara vivendo bem, com os filhos, com tudo, e você está lá apertado com o seu trabalho, lutando, pegando trem. Então é natural e evento que nós tenhamos inveja dessa situação. Mas aqui ele já começa a falar. Lógico, ele está falando dos que prosperam através do roubo, através de condições ilegais. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui? Fala que nada disso é para sempre. Nós, inclusive eles, somos como peregrinos em terras estranhas. Nós para viver na Jerusalém celestial, eles para as trevas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe a soberania de Deus. Nós às vezes, nós ficamos assim. Ah, meu Deus, eu queria tanto ter isso, sou da igreja, sou um homem fiel a Deus, já estou salvo, mas não tenho isso. Essa é uma atitude de pensar errada. Porque nós temos que pensar, além de termos sido alcançados pela salvação em Jesus Cristo, Deus ainda nos concede outras coisas. Nós nos alimentamos, nós vivemos de maneira simples, mas com dignidade. Então isso é muito importante. Precisamos ter sempre isso em mente. Outra coisa que também acontece, eu me lembro, eu já tenho muita idade,
Eu me lembro dos ex-presidentes e de outros governantes que já faleceram, que tiveram poder. E hoje eles são só história, já passaram, toda aquela opulência acabou. Sabe-se lá onde eles estão? Nós não sabemos. Então, isso é muito importante, nós entendermos que Deus faz chover no terreno rico, no terreno pobre, o sol é para todos. E a soberania de Deus, tudo aqui nessa terra é de Deus. Deus dá a quem quer. Mas com certeza, Deus deu a nós muito mais do que nós merecemos. Continuando. Bom, eu quero avisar a irmã Maria Cristina que a câmera dela está aberta. Bom, continuando. Os versículos 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, aqui vem, confia no Senhor e faz o bem. Vamos lá, o 3 e o 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então aqui o que está acontecendo? Viva a sua vida. Não fica olhando os ímpios que prosperam. Vá viver a sua vida. Trabalhe. Seja um verdadeiro cristão. Dê exemplo. Volte a sua atenção para Cristo. Viva constantemente se alimentando da palavra. Vá à igreja, leia salmos, entoe louvores, viva a sua vida aqui nessa terra da melhor maneira possível. Peça o que você precisa a Deus, é lógico, mas cuide da sua vida, não olhe para os outros. Você tem a salvação, você não é mais cego. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, por quê? Porque aqui ele diz para a gente se alimentar da verdade. Porque o diabo sempre vai atirar dados malignos, dados inflamados contra os nossos corações. Por isso que está na palavra que a gente tem que se proteger com o escudo da fé. E a fé vem justamente pelo meditar na palavra, por estar no culto, pelo discernir da palavra. O que é o discernir? É destrinchar, é entender a palavra, é conhecer a verdade. E ele continua, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui o que ele quer dizer é o seguinte: você vai ser satisfeito, continue buscando, o seu coração vai mudar. A sua maneira de enxergar as coisas vai mudar. Você já não vai pedir mais aquele carrão maravilhoso. Não, você vai pedir: Senhor, eu gostaria de ter mais conforto. Você vai ser um homem grato com o que você tem. Não significa que você não possa estudar, que você não possa ganhar mais, que você não possa se esforçar para dar conforto à sua família. Mas você nunca vai ter mais do que Deus determinou para você. Mas esforça-te, viva a vida. Continuando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ou seja, submeta-se a Cristo. Viva segundo a palavra, confie em Deus. Porque a questão de confiar em Deus está ligada à fé. Nós somos tentados todos os dias. Segunda-feira a gente sai para trabalhar, pronto, já começam as coisas. Então nós temos que realmente confiar, nós temos que entregar o nosso caminho a Deus. Nós temos que estar indo no trabalho, no ônibus, prestando atenção no movimento, mas pensando nas coisas de Deus, agradecendo a Deus, vivendo a vida, pedindo a Deus para que no trabalho você não se canse tanto, para que você consiga ter um bom desempenho lá no seu trabalho, para que Deus te abençoe, se possível, com um trabalho melhor. Então, aqui, antes ele falou, vai cuidar da sua vida e vai trabalhar. O outro aqui, ele diz, olha, submeta-se a Cristo,
Isso vai dar certo. Confia nele. E deixa o resto com ele, que ele vai fazer para você. Continuando. Aí ele fala: fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Pode não parecer, mas o verdadeiro cristão, ele sobressai. E tem a outra coisa aqui, quando ele fala sobre o sol ao meio-dia, nós temos que olhar o que está escrito no Novo Testamento à luz da realidade do Novo. Nós temos a salvação. A nossa existência não vai se encerrar nessa terra. Nós almejamos a Jerusalém celestial. Nós veremos a Cristo. Cristo, o Deus que tem corpo. Então, continuando, ele fala: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então ele fala: não adianta, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem, porque o que acontece? Hoje, como eu falei, eu já vi presidentes da República, eu já vi ministros de Estado com alto poder. Eu me lembro que tinha um ministro muito famoso chamado Delfim Neto. Hoje não está mais entre nós. Já acabou. Então, nós não temos que olhar para essas coisas que vêm e que vão. Nós temos que estar com nossos olhos voltados a Cristo. Ele insiste nisso, né? E a nossa justiça é o quê? A eternidade. A justiça de tantos outros é o quê? É o inferno, é a escuridão com sofrimento, sem ter um palmo de luz, porque sempre fala trevas. Trevas, você não vê um palmo de luz na sua frente. Você não enxerga um palmo na sua frente. É horroroso. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Os que esperam no Senhor, pois possuirão a terra. Aqui novamente, de novo ele fala: não adianta você se irritar, você se revoltar, fazer isso, eu vou lá, eu vou xingar, eu vou maltratar se eu encontrar aquele cara. Não vai levar a nada isso. Porque isso certamente acabará mal. Eu já vi um cara que xingou um ex-deputado, acabou na delegacia. Não, viva a sua vida. E continua, vote, lute pelos seus direitos, faça tudo, mas sem agredir ninguém. Outra coisa, e ele fala por fim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Qual é a nossa terra? A nossa terra não é essa terra, é a Jerusalém celestial. Pastor, eu fico por aqui, agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra para o Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Uma palavra de grande objetivo, né? Muito objetiva para a nossa semana, para que a gente tenha aí os recursos, o subsídio no nosso dia a dia, né? Falando coisas que estão ligadas à vida de cada um de nós, tanto aquele que conhece o Senhor Jesus, que já está na presença de Deus, como aquele que ainda não se converteu, né? Mas que também vive essas mesmas coisas, né? Vamos falar da questão da inveja, que é a questão da natureza humana, né? A nossa natureza humana vê aquela pessoa que prospera, aquela pessoa que está com a família tudo tranquilo, né? Está saudável e tal, e é de repente uma pessoa que está passando por algumas dificuldades em algumas áreas da sua vida, ou que tem dificuldade no seu trabalho, nas suas finanças, ela passa a ter ali uma inveja daquela pessoa, né? Então, não seja como uma inveja, mas que possa transformar esse sentimento numa busca de condições melhores, mas com a bênção de Deus, né? Com Deus abençoando a vida da pessoa, né? E jamais, o irmão Luiz frisou muito bem isso, tem inveja das pessoas que obtêm as suas riquezas, né, os seus bens, os seus benefícios ou qualquer outra coisa na vida de uma forma ilícita, de uma forma desonesta, né? Então tem gente que está dentro da igreja, né,
e que está com inveja do outro porque ele é corrupto, porque ele rouba, porque ele faz isso e aquilo outro, e se tiver oportunidade vai fazer também. Ora, mas você está na igreja, você precisa ser salvo ainda, né? Tem que ver essa diferença aí. Muito bom, irmãos, para a pessoa pensar, né? A pessoa pensar nisso aí. E ver que de nada adianta essas riquezas ilícitas. Então, chamou a atenção isso aí para mim, isso aí é uma coisa bacana aí. Tem crente em dúvida quanto a isso, né? Parece que não, mas tem, né? Outra coisa que o irmão falou, interessante, viver a sua vida, né? Que também parece que é uma coisa complicada, né? As pessoas, elas gostam de viver a vida dos outros. A prova disso, irmão Luiz, e os irmãos aí, irmãs que estão presentes, você que está aí que também participando do culto, cultuando conosco, a prova disso são os reality shows, né? É a vida dos outros, né? E fica todo mundo ali olhando a vida dos outros e passa... Tem emissora de televisão que gasta tempo do noticiário dela para falar dessas coisas como se isso fosse uma coisa que fosse trazer benefício para a vida das pessoas. O que é isso? A vida dos outros. Vai viver a sua vida. Vai ler a palavra de Deus, pega um bom livro, vai ler, sai com a sua família para dar um passeio, mas não fica aí vendo essas coisas que não vão trazer nada de bom para a sua vida. Então é importante aí viver a sua vida, né? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa de útil. Aí tu fica olhando para aquelas pessoas com inveja delas, né? E não faz nada de produtivo para mudar a sua situação. Ora, como? Você ora a Deus, Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, né? Ele te deu já o anzol, te deu a isca, te deu todas as condições para pescar, mas o peixe que vai ter que ir lá pescar vai ser você. Senão ele não vai vir correndo aí, entrar na sua casa e morder o teu anzol. Então, a pessoa pensar nessa questão de viver a sua vida em vez de reclamar, né? E, em vez de ficar aí fazendo as escolhas erradas que trazem consequências para a vida de todos, né? Então é muito legal isso aí. Uma coisa muito bacana que o irmão trouxe luz aqui, eu gosto muito dessa luz, que ela traz luz para as pessoas, que tem muita gente enganada. Agradar-se do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, não quer dizer que você vai lá buscar Deus na igreja, fazer aquela campanha de 7 mil dias, né, e tal, aquele negócio todo, né, botar aquela vela, né, de 70 metros, subir a escada da onde, sei lá, de joelho. Não é nada disso, porque se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, né? Agradar do Senhor não é barganhar com o Senhor, é ter prazer nas coisas de Deus. E aí, o irmão Luiz colocou muito bem, a pessoa passa a almejar aquilo que é benéfico para ela e ela consegue se satisfazer com aquilo que Deus está lhe dando. Ela é grata não por aquilo que ela vai receber, mas ela já é grata por aquilo que ela tem. É isso que é agradar do Senhor. Eu não sou grato ao Senhor por aquilo que eu acredito que Ele vai me dar, pela esperança que Ele vai me dar, a não ser que seja a esperança da salvação, aí sim, mas a esperança nessa terra, eu não sou grato por isso, eu sou grato por aquilo que Ele já me deu. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já deu, Ele já deu, irmãos, né? Ele está aqui com saúde, nós estamos aí comendo, nós estamos aí vivendo, né? Dê graças a Deus, né? Ah, mas eu acordei, eu não estou com saúde, eu estou no leito do hospital. Gente, tem muita gente que não teve isso hoje. Nesse momento tem muita gente aí triste, tem muita gente que não se levantou hoje. Nós sabemos, isso é a vida na terra. Então seja grato ao Senhor pelo que já tem, né? E aí Deus ele vai conduzindo o nosso coração, preparando o nosso coração para seguir o plano que Ele tem para a vida de cada um de nós. E o irmão falou sobre a questão de mudar, né? Quando Ele muda o nosso coração, nós não ficamos aquele coração interesseiro que vai lá na casa do Senhor apenas pelos benefícios que Ele pode nos dar. Deixamos isso de lado e passamos a buscar Deus pelo que Ele é. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Bom, outra coisa que o irmão falou aqui, se submeter, né, a Deus, a questão de confiar, né, no Senhor Jesus, né? Não, eu confio no Senhor Jesus, mas qualquer coisinha a pessoa quer sair da igreja, qualquer coisinha ela está com raiva lá do pastor, do irmão, da irmã, quer culpar todo mundo pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Então, isso não é confiar. A pessoa que confia é nos momentos alegres, nos momentos que está tudo bem, mas também nos momentos de tristeza. O irmão Luiz colocou muito bem essa questão aqui do confiar no Senhor, né? E mais uma vez ele realça, lá chegando quase no final,
que a nossa esperança não está na vida nessa terra. Então, quando a pessoa ela tem a prioridade, a vida eterna, ela já não fica tão apegada aos resultados aqui na terra. Claro que nós buscamos. A palavra de Deus diz que a gente não deve ser preguiçoso, tá? Então faça o melhor sempre. Seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor na sua família, seja o melhor nos seus estudos, seja sempre, busque ser o melhor, entendeu? Tem que ser, porque assim nós também agradamos a Deus. Mas a nossa esperança não está aqui nessa terra não, tá? A gente tem que ter certeza disso. Além, nós temos que ser luz aonde estiver. Lembra Daniel? Daniel foi lá o líder, né? Estava abaixo lá dos reis de 3 grandes impérios. Olha só, né? Esse é o Daniel. E ele é um homem temente a Deus, que orava 3 vezes por dia, era profeta e tudo, mas não deixou de ser o melhor nas coisas que ele fazia na forma secular. Então, é um exemplo para nós. Não seja preguiçoso, não seja remisso, não vou fazer porque o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Para que trabalhar, né? Para que estudar? Para que cuidar da minha família? Vai acabar tudo mesmo? Não é isso. A palavra de Deus não diz para ninguém ser assim, né? Mas confiar em Deus. E no final aqui o irmão Luiz fala uma coisa importante para nós todos, né? Que a nossa humanidade, ela às vezes, ela nos trai, né? Que é não se deixar dominar pela ira. Então, às vezes, a gente tem aquele desejo de revanche, né? de vingança, e nós devemos separar. Deus, ele diz que a vingança não é nossa, a vingança é dele, né? Quando Deus fala vingança, a gente acha que a gente tem um Deus vingativo, né? E a pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus, ou que tem raiva mesmo, né? que é tomada pelo capeta, ela já vai logo dizer que o crente é vingativo, que tem um Deus vingativo. Não, Deus não é vingativo, ele faz justiça. Quando ele fala em vingança, ele está falando em justiça. Porque se ele fosse vingativo, a gente já estava tudo no inferno, tudo assando, queimando, que nem churrasquinho. Então, ele não é vingativo, ele está fazendo justiça. Tanto é que a oportunidade de salvação está aberta para todos. Olha só, e mais uma vez, irmãos, coisa bacana essa palavra. A oportunidade de salvação está aberta para todos. Agora, quem quiser, quem crer, né? Quem for escolhido de Deus aí, como é que eu sou escolhido de Deus? Eu crendo. Se você crê, você é o escolhido de Deus. Se você não crê, você não é. Pronto. É simples assim. Se você tem fé, você é o escolhido de Deus. Se você não tem, você não é. Ah, mas eu ainda não tenho essa fé. Não, se um dia você tiver, você será. Se você sair dessa terra sem ela, você não é. Não tem questão, não tem segunda opção, né? Nós não estamos aqui, duas opções, ou céu ou inferno, então tem que ser claro quanto a essas coisas. O irmão Luiz colocou muito bem essa questão de que nós devemos aí priorizar o reino de Deus, mas não ser relaxado com as coisas dessa vida. O crente não pode ser relaxado, tem que ser. Como é que você vai ser luz do mundo e sal da terra sendo uma pessoa relaxada, desleixada, que não cuida de nada? Não tem como, né? Tem que ser luz, tem que ser sal nessa terra. Irmão Luiz, que Deus continue te abençoando aí para trazer sempre uma palavra objetiva para a igreja, para cada um de nós, que a gente reflita nessas palavras durante a nossa semana aí, que isso sirva de recurso para a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe aí a sua vida, abençoe aí a Cristina, abençoe os seus recursos, né? Tudo aquilo que aprova ele colocar debaixo da tua administração aí, e te guarde, proteja e livre de todos os males em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos louvar o nosso Deus agora. Com qual hino nós vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 469 da harpa cristã. Quando angelical Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a
me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos então agora dar continuidade à palavra de Deus nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me guiar, a fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida aqui por nós, né? Que é sobre a cura de uma mulher enferma, né? Uma sequência aqui de vários milagres. Você vai ver aí a cura do Gerazeno, né? Que estava ali possuído, né? Por espíritos malignos, e Jesus expulsa aqueles espíritos e eles, né, pedem permissão para ir para os porcos, e aí eles entram nos porcos e os porcos vão e se jogam lá no precipício e morrem, dá um prejuízo para os porqueiros ali, e ali naquela região a atividade econômica principal era justamente a criação dos porcos, e aí os porqueiros ali, né, os gerazenos ali, eles se voltam contra Jesus e expulsam Jesus daqui. Não queremos ele aqui porque tiveram um prejuízo econômico ali, mas aquele rapaz, ele ficou liberto, salvo, né, e deu um grande testemunho da obra do Senhor Jesus. E Jesus estava ali se encaminhando para mais um milagre, né, porque a filha do Jairo estava doente, na verdade ela chega até a morrer, né, e Jesus estava caminhando para esse milagre quando essa mulher aparece no meio da multidão. Então nós vamos ler agora a história do que aconteceu, né? Já vemos aqui um contexto anterior, que Jesus já vinha ali embalado, né, nos milagres, né? E agora ele diz que ele fez muito mais do que isso aqui. O que está registrado aqui nem chega perto do que ele fez aqui nessa terra, né? Muita coisa que Jesus fez não dava, né? Quando Lucas está fechando o seu evangelho lá, ele diz que não dava para contar as coisas que Jesus fez nos livros aí, tem muitas coisas. Bom, a cura de uma mulher enferma é o subtítulo desse trecho que nós vamos ver hoje da palavra de Deus. Ele começa no versículo 25 e vai até o versículo de número 34. Portanto, um trecho, né, não muito longo, né, mas que tem muito ensinamento para nós.
Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A palavra do Senhor aqui hoje, né? Uma palavra muito rica, né? E cheia de promessas aqui para nós, e que vai complementando aí o que já foi falado aqui hoje, né? De uma certa forma a gente vai ver isso aí, o Espírito Santo testificando conosco aí, né? Versículo 25 aqui da palavra: aconteceu que certa mulher que havia, olha só, né? Os detalhes são muito importantes, 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então fazia 12 anos, já pensou 12 anos, aquela não parava de sangrar, como essa mulher estava debilitada, como ela estava sofrendo. E mais, havia um problema naquela sociedade judaica, ela teria que estar isolada, porque com esse sangramento ela era considerada uma mulher impura, então ela tinha que socialmente também estar isolada. Então naquele momento ali, aquela mulher estava correndo um grande risco, porque havia ali uma grande o quê? Multidão, né? E ela estava no meio da multidão, quer dizer, pela lei ela poderia até ser penalizada, ela poderia até ser apedrejada por estar ali naquela situação no meio daquele povo. Versículo 26: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Quer dizer, não era uma mulher relaxada com a sua saúde. Ela certamente no começo até tinha lá as suas economias, ela tinha uma renda, e ela acabou gastando tudo. De repente ela até vendeu bem, vendeu imóvel, né, se desfez do que tinha, para que os médicos ali dessem para ela um diagnóstico, um tratamento, um remédio, para que ela pudesse ser curada. E não conseguiu, diz a palavra, né, o texto que a gente viu aí, que ao invés de melhorar, o que aconteceu? Ela piorou, a situação dela só piorava, né? Então isso levou ela a esse desespero de não medir as consequências para estar com Jesus. Eu acho que a única coisa que a gente não deve mesmo medir as consequências é para estar com Jesus, né? O resto a gente tem que pensar bem, mas para estar com Jesus, não. E ela foi, sabendo de todos os riscos que ela estava correndo naquele momento. Por quê? Gente, 12 anos, você já pensou 12 anos sofrendo? Tem gente que pega uma semana de gripe e fica se lamentando, querendo morrer, né, e tal. Ela estava 12 anos naquela situação sem qualquer esperança, já não tinha mais recursos, né? O que aquela mulher ia fazer da vida dela? Ela falou: não, vou lá para o meio daquela multidão, né? Eu vou ali ver o que consigo alguma coisa. E o porquê que ela estaria lá no meio daquela multidão? O que levaria aquela mulher a estar no meio daquela multidão, né? O que faz com que muitas pessoas hoje elas vão até buscar uma igreja não porque elas estão preocupadas com a sua salvação ou porque elas estão preocupadas com a sua vida espiritual, com a sua saúde espiritual, né? Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então o que fez com que aquela mulher ela viesse atrás do Senhor Jesus para tocar? A palavra está bem clara: ouviu a fama de Jesus. Qual era a fama do Senhor Jesus? Qual é a fama dele que ele ainda faz, né? Ele faz milagres, né? Ele estava ali fazendo milagres, cego estava vendo, surdo estava ouvindo, né?
endemoniado estava sendo liberto, até morto estava sendo ressuscitado. Sequência aqui a gente vê a filha de Jairo vai ser ressuscitada, né? Então olha só o que Jesus estava fazendo. E ela estava ouvindo falar dessa fama, mas ela também não deveria estar ouvindo só isso, porque as pessoas não falavam só isso de Jesus. O que elas falavam? Ele é o Messias, né? O que foi enviado para nos salvar, o Messias prometido. Então ela sabia que além de cura, naquele Jesus também tinha poder de Deus, tinha salvação. Por quê? Porque ouviu falar da fama do Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho é pregado, por isso que cabe a nós uma obrigação. Se você é salvo, se você é cristão, a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem é que vai crer ou quem vai deixar de crer, isso já não é conosco, é o Espírito Santo. Mas a nossa obrigação como cristão é pregar o Evangelho, é aproveitar as oportunidades. Por isso que a gente aproveitando essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, né? Aonde esse vídeo vai chegar nós não sabemos, né? Mas que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa para que ela venha se converter e que ela seja salva. Por isso que nós temos que pregar, temos que falar do Evangelho, porque aquela mulher naquela época, com aquela comunicação tão rudimentar, ela ouviu falar do Senhor Jesus e ela foi atrás, ela teve esperança de que ela poderia ser curada, que ela poderia ser restaurada, e ela teve esperança de tal encontro com quem? Com o Messias. Então ela ouviu falar do Senhor Jesus. E o que ela disse no seu coração? Olha a manifestação de fé no versículo de número 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela manifestou fé. Importante isso, tá? Porque muitas pessoas, elas até ouvem falar do Senhor Jesus, mas elas colocam uma vírgula quando elas questionam sobre alguma coisa e diz: será? Será que Ele realmente pode me salvar? Será que Ele realmente tem poder para curar? Será que realmente a minha vida vai ser transformada? Segredinho, né? Não é a sua vida que vai ser transformada. Quem vai ser transformado é você, tá? Aí sim, como você é transformado, a sua vida fica transformada. Então, a pessoa precisa aprender esses detalhes das coisas, né? Porque enquanto a pessoa não é transformada, não muda nada. Se a pessoa é a mesma pessoa, como ela quer que a vida mude? Ela tem que ser transformada. Jesus muda a nossa essência, nosso ser. Aí, a partir daí, a vida é transformada. Então, ela tinha aqui, mostrando, se eu ao menos tocar nas vestes, olha o tamanho da fé desta mulher. A gente viu aí alguns exemplos de fé naquela época, como centurião, né? Não precisa ir, é só dar uma ordem e o meu servo ficará curado, né? Exemplos de fé maravilhosos. E tanto esse centurião como essa mulher vão ganhar o maior presente no final. Para mim, o maior presente de ambos as casas aí não foi a cura, não foi a cura do servo, foi a cura da mulher. O maior presente a gente vai ver no final. Esse é o maior presente, né? Versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Olha que alívio. 12 anos, irmãos, 12 anos, já pensou? De repente a mulher se sentiu aliviada, curada. Imagine você com uma dor crônica, que você amanhece com ela, passa o dia com ela, toma café, almoça, janta, conversa, vai trabalhar, volta e aquela coisa não passa, e toma remédio, e vai no médico, e faz cirurgia, e faz procedimentos, e nada, continua a mesma dor. 12 anos nessa situação e nada, e gasta tudo, chega um momento que não tem mais nem remédio para aliviar a dor, porque não tem mais condições, e aí ela toca nas vestes do Senhor Jesus, e aí ela é curada. Vamos fazer aí a semana das vestes do Senhor Jesus, irmãos? Não é nada disso, né? Não é isso, a palavra não está dizendo que foi isso não, tá, irmãos? Ali é a manifestação da fé dela. Ela creu que se tocasse nas vestes dela, porque era quase impossível falar com ele naquela multidão. Ele estava ali sendo emprestado daqui, emprestado de lá, todo mundo queria falar e acabava que Jesus já não conseguia ali atender a ninguém, por isso que às vezes ele se retirava para poder ensinar ali os seus discípulos, porque ficava complicado. E ela falou, não, se ao menos eu tocar, não precisa falar, ele é Deus, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Eu vou tocar nele, ele vai enviar poder e eu vou ser curado. Olha o tamanho da fé dessa mulher, né? E isso precisa ensinar muita coisa para a gente, porque ela tocou e ela foi curada. Não houve uma conversa direta com o Senhor Jesus. Repararam isso? Não houve Jesus falando, você está curado, né?
você está liberto. Não houve manifestação verbal da parte do Senhor Jesus. Houve sim manifestação de poder da parte dele, mas ele não verbalizou nada, né? E aí a pessoa muitas vezes está aí, você tem que ir lá, tem que falar, tem que ouvir. Não, Deus, é isso que a gente precisa entender. Deus, ele é soberano. Aprove a Deus nesse momento que essa mulher ela fosse curada e fosse curada desta forma. Como nós temos aí milhões e milhões de irmãos que partiram com enfermidade, irmãos. Partiram com enfermidade. Por quê? Porque é a soberania de Deus, é o propósito de Deus daquela vida, foi esse. E nós precisamos entender estas coisas, porque Deus é soberano. Então, às vezes a arrogância humana, a arrogância de algumas pessoas que deveriam pregar o Evangelho com mais responsabilidade, diz que Jesus vai curar todos, diz que você não pode tomar um comprimido, diz que você não pode fazer um tratamento. Não, gente, é soberania de Deus. Se Deus deu capacidade aos médicos, se Deus deu ao homem a ciência para que ele fizesse a medicina, fizesse os remédios, os tratamentos, então não vamos ser rebeldes, até uma rebeldia, né? Não vou me tratar, não vou me cuidar, Deus vai me curar, né? A gente tem até um filme interessante, não sei se o nome do título é esse, mais ou menos essa coisa, matando o nosso filho, né? Porque as pessoas ali ouviram uma pregação e o pastor falou que o menino ia ser curado, o menino tinha diabetes, e pararam de dar insulina para o garoto ia viver uma vida normal tomando insulina. Pararam de dar insulina para o garoto entrou em crise e morreu, morreu. E poderia ter uma vida, ficar velho, aí, ancião de dias, tomando ali o remédio. Mas por que isso? Porque foi rebelde a uma sabedoria que Deus deu ao homem. E nós não devemos ser rebeldes. Então, se Deus estabeleceu que vai curar, então você vai lá, faz o exame, atesta que foi curado, muito bom, Deus me curou, tudo direitinho. Se não, toma o seu remédio direitinho, faz tudo bonitinho, vai lá no médico, visita, tem que fazer a cirurgia, faça, tem que fazer o tratamento, faça, siga as orientações médicas. Eu estou dizendo isso porque de repente a pessoa ouve essa palavra vai falar, agora não vou mais nem para o médico, não vou nem para agora, Deus, não é esse o objetivo, até o objetivo é bem mais profundo do que esse, né? Bom, a mulher ficou curada, isso aqui já está declarado aqui no Evangelho, tocou, ficou curada, não precisou ninguém falar nada, ela já sabia, ela sentiu no corpo dela, estava sangrando, parou de sangrar, acabou todos os efeitos, pronto, acabou, está curada. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Então, Jesus, tem aqui uma questão, a onisciência de Deus. Tem gente que fala, não, Jesus, o poder saiu sem ele saber como que o poder ia sair dele sem ele saber. Claro que ele sendo onisciente, ele não deixou de ser Deus quando está aqui na terra, ele continuou, gente, duas naturezas, lembra que a gente falou? Não podemos negar nenhuma das duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Então, quando saiu aquele poder, ele já sabia que ele tinha saído, ele já sabia para quem tinha saído, para que tinha saído, tudo ele sabia dos seus mínimos detalhes. Então, Jesus estava consciente de toda essa situação. Então, o que ele fez aqui nesse momento, Ele queria aqui um testemunho público para nós e para aquelas pessoas que estavam lá, do que é a fé, do que a fé pode fazer, e sem, gente, não teve ali um super pregador, um super pastor, não teve nada, foi a mulher e Jesus, só ela e Jesus, é tudo o que nós precisamos. Estou dizendo aqui que você não precisa ir à igreja, claro, nós precisamos da igreja, nós precisamos congregar, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos orar um pelos outros, mas na oração, até a oração, a gente faz a oração um pelos outros e tal, mas tem aquela oração que é pessoal, o relacionamento pessoal, e foi isso que ela fez, ela foi diretamente falar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está falando, gente, funciona, vocês viram? Não precisou nem ela falar comigo, bastou que ela me tocasse com fé, para que o meu poder se manifestasse na vida dela. Então é isso que está aqui acontecendo. Jesus está perguntando, para todo mundo, ninguém está sabendo o que aconteceu. Peraí, vamos ver aqui o que eles falam. Responderam, 31, Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta
e dizes, quem me tocou? Quer dizer, o pessoal ficou, né? Como é que pode, né? Ele quer saber quem tocou, como é que a gente vai contar quantas pessoas tocaram nele, né? Ainda mais que não tinha sequer tecnologia naquela época para descobrir, né? Acho que nem hoje é meio complicado também. Mas não tinha como saber quem tinha tocado ele ali da forma que eles estavam pensando. Eles estavam pensando quem tocou ele fisicamente, mas Jesus estava perguntando quem tocou ele profundamente pelo Espírito. Quem tocou no Espírito, quem tocou pela fé. Você já tocou Jesus dessa forma? Você já sentiu Jesus trabalhando no seu coração? Você já botou o joelho no chão ou orou de alguma vez na sua vida em que você estava muito ansioso, muito angustiado, angustiada, estava passando por uma situação muito difícil e mesmo sem ver nada, sem acontecer nada ao seu redor naquele momento, no momento que você parou de orar, você sentiu a presença de Deus, você sentiu que Deus estava cuidando daquela situação, você se sentiu cuidado naquele momento? Isso é tocar em Deus pela fé. Você ainda não vê as coisas acontecerem, mas elas já estão acontecendo. Você fica tranquilo, você sai daquela oração com uma paz muito grande. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que Deus vai fazer, você só sabe que Ele vai fazer. E isso é o que basta. Deus proverá. É isso que basta na nossa vida. Então, Jesus mostrando aqui o poder da fé. É esse poder da fé. Não para fazer necessariamente aquilo que nós queremos, mas com certeza aquilo que nós precisamos. O que aquela mulher estava precisando, gente? Ela precisava ser curada. 12 anos daquele jeito, estava difícil para ela, muito difícil. Tanto é que ela correu riscos, né? Como a gente viu aqui, ela poderia ali passar por alguma sanção, poderia até perder a vida por estar daquela forma que eles consideravam impura no meio daquela multidão. E ela foi lá e resolveu correr aquele risco. Bom, apesar dos discípulos falarem para ele, né, que estava todo mundo apertando, ele continuava olhando ao redor, dizendo, eu sei que você me tocou. Ele só faltava olhar para a mulher mesmo e dizer, foi você não vai se apresentar não? E ele continuou olhando, né, e a mulher, ela se sentiu, né, ela tem que falar com ele, porque ele sabe, né, ela sabia, ele sabe. Se ele tem poder para me curar, é claro que ele sabe que fui eu que fui curada. Então a mulher, atemorizada, 33, e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha essa mulher, né? Sensacional. Primeiro a fé, primeiro a determinação, a coragem, né? Correr o risco. Aí ela chega ali, né? Depois que ela é curada, quando Jesus fala, né? Ela não sai correndo, não, vou sair daqui, vai que ele revoga a minha cura aí, né? Não, ela vai lá e se ajoelha, mesmo sabendo que as pessoas, sabendo o que aconteceu, poderiam ali penalizar, mas ela vai lá e se ajoelha diante dele, né? E fala tudo o que aconteceu. Ali aquela confissão dela também era temerária, poderia acontecer alguma coisa, mas ela foi em frente. Confessou o que tinha acontecido, sabia que estava ali sob a proteção do Mestre, do Senhor Jesus, né? E ela falou tudo o que tinha acontecido. O Senhor está ali, 12 anos, passando por isso aí. Eu ouvi falar que o Senhor curava, eu ouvi falar que o Senhor é o Messias, que o Senhor salva, e isso eu tinha fé, que se eu tocasse apenas no Senhor, nas suas vestes, eu seria curado. E foi o que aconteceu quando eu toquei nas suas vestes, eu fui curado. O que Jesus, para a gente finalizar aqui, né, essa palavra, o que ele diz para essa mulher, no versículo 34, né? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, né? Então, a coisa, por isso que a gente falou, tanto no caso do centurião, como no caso desta mulher, o grande presente, irmão, não foi aquela cura que aconteceu no servo ou nela aqui, mas o grande presente foi a salvação, a fé. Através dessa fé, ambos, né, alcançaram a salvação. Para a gente entender, a gente bate nessa tecla aqui direto, a salvação é pela fé, ela não é pelas obras. Que obra que o centurião fez? Que obra que essa mulher fez? Pelo contrário, eles receberam milagres, receberam salvação, receberam dádivas de Deus. Mas a fé que eles demonstraram foi suficiente para a salvação deles. É uma fé realmente que é incondicional. Você olha para Deus e fala, Ele é Deus, Ele tem poder, Ele pode fazer, se Ele pode me curar, Ele pode me salvar. A minha eternidade está garantida, porque Ele pode fazer isso, Ele pode perdoar os meus pecados, Ele pode tirar a minha culpa, eu creio nisso.
e a pessoa ela tem essa fé. Lembra que a gente falou? A fé, né? Ela vai produzir em nós o amor, e o amor, o que ele faz? Ele lança fora todo medo. Então, aquele medo da condenação, do inferno, né? Das criaturas noturnas que vão lá no teu quarto, puxar o teu pé, perturbar o teu sono, te perturbar durante a noite, isso tudo vai embora. A pessoa que se converteu aí, que estava passando por esses problemas que eu acabei de falar agora, ela sabe que ela passou por isso, que no momento que ela aceitou de fato o seu Jesus pela fé, parece que nem essa mulher, num passe de mágica, cadê as criaturas noturnas? Cadê o mal que ficava perturbando? Cadê aquela insônia perturbadora que não deixava aquela pessoa dormir? Foi tudo embora, porque foi o poder de Deus que opera, é assim que ele opera, irmãos. Ele opera tanto no emocional, no psicológico, no físico, no material e principalmente no espiritual, na nossa salvação. Por isso que nós devemos ter essa fé. Não é a fé porque ele vai curar, porque ele vai dar oportunidade de trabalho para a gente, porque ele dá coisas boas. A gente vê isso todos os dias da nossa vida. Eu creio que cada um de nós aqui vê na nossa vida, principalmente aquelas pessoas que já se converteram, a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente que ora, a gente que tem um relacionamento com Deus, a gente está vendo essas coisas acontecerem, até porque a gente não dá glória às coisas que estão ao nosso redor quando essas coisas acontecem, a gente dá glória a Deus, a glória é dele, não foi pelo meu saber, não foi pelas minhas capacidades, mas foi porque ele me capacitou. Foi porque ele deu as condições, foi porque ele fez, e a glória é toda de Deus, nós reconhecemos isso, isso é a grande diferença, é isso que é fé, quando a gente olha para Deus e diz, ele está cuidando de todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis, em que dá vontade de desistir, que dá aquela fraqueza, né, que a pessoa fala, puxa, mas está dando tudo errado, né? Todos nós somos sujeitos a passar por esses momentos, o que não pode é ficar neles. A gente pode passar, mas tem que passar. Passou, venceu, né? E vamos seguir em frente. Às vezes a natureza humana decaída, né? Pecaminosa, ela quer prevalecer com desânimo, quer levar de novo a pessoa para o vício, quer levar de novo a pessoa para o pecado, mas a natureza de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, é que deve prevalecer, é Ele que deve prevalecer sobre as nossas vidas. Então, isso é uma palavra muito poderosa, não pelo milagre, né? não é pelo milagre, é que a gente não está exaltando em si o milagre, mas pela fé. O grande milagre aqui é a fé daquela mulher. Aquela mulher estava no meio da multidão, um monte de gente pedindo um monte de coisa lá, e aquela mulher apenas creu que se tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela seria curada, e essa fé estava profunda, porque ela ouviu falar da palavra de Deus, ela ouviu falar da fama do Senhor Jesus. E você, essa palavra produziu fé no seu coração? Então coloque a sua fé em ação, né? Fale com Deus, passe a falar com Deus, passe a crer nele em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele aí, com a direção do Espírito Santo, faça os comentários aí que Deus colocar no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Luiz, está com a palavra aí no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá, o que me chamou mais a atenção. Se nós formos ver lá no início, como o senhor já falou, eu vou praticamente repetir algumas coisas, né? Começava dizendo assim, que o senhor começou do 25, mas já vinha do 24, né? Grande multidão seguia comprimindo. Por que isso? Porque ele estava indo justamente para curar a filha do Jairo. Então Jesus, como é que nós podemos, uma coisa que nós precisamos entender, Jesus naquela época, ele, para mostrar a sua habilidade e para mostrar a rebeldia dos próprios judeus, fazia muitas curas, e isso atormentava os judeus. Então Jesus fez muitas curas, dizendo, mostrando, por obras, era o Filho de Deus, não só pela sua sabedoria, que não existia homem com aquela capacidade, com aquele poder. Então, ali já estava sendo revelado que ele era o Messias, e mesmo sendo o Messias, foi rejeitado.
Deixa eu ver, tá. E a mulher, vendo aquilo, o que aconteceu com ela? Ela acreditou, porque ela viu aquilo. Ela estava realmente desesperada, não tinha mais para onde. Mas ela teve fé. Coisas que os judeus não aceitaram, embora entendessem e soubessem, ela aceitou. Não, ele vai me curar. Ela creu naquilo. Ela teve fé. E é isso que nós temos que ter hoje em dia. Então ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus e foi curada. Mas eu gostaria de falar uma coisa aqui muito interessante, algumas duas coisas para encerrar. O pastor lá ressaltou onisciência, quando dele saiu poder, e precisamos ver o seguinte: Jesus, ele existiu. A maioria, tirando o cristianismo, o verdadeiro cristianismo e não a cristandade, foi o único Deus que se manifestou diretamente aos homens. O resto, eu tive um sonho, eu estava dormindo, veio um anjo, nada. O único que se manifestou diretamente à sua criação foi Deus, em Jesus Cristo. Então isso muda tudo. Precisamos entender isso e ter esse poder. E viver nessa fé, entendermos que, vamos lá, por que ter essa fé? Olha só, Paulo morreu preso, decapitado. Ele podia chegar, não, vou fazer uma delação premiada aí, eu nego tudo. Não, aqueles homens simples viveram no sufoco e morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Eles não negaram, eles viram, eles presenciaram. Historicamente, Jesus existiu. 400 pessoas que seguiam a Cristo viram ele subir aos céus. Então não há o que negar, por isso que nós somos indesculpáveis. Primeiro, a própria natureza, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tristes os que, como os judeus, não reconhecem a deidade de Cristo. Tristes, porque vão sofrer, como eu digo, né? Para onde eles vão, não precisa levar casaco. Pode ter certeza, não tem problema. E o que eu achei também muito legal foi que Jesus falou, né? Quem me tocou? Ele perguntou. E vem no versículo 33. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aqui ela deu testemunho do poder dele. E numa situação altamente perigosa. Porque, como o pastor Aguilar falou, ela chegou sangrando, que ela já seria impura, não podia estar ali naquela multidão, porque ela estava impura, e ela foi lá, foi se engatinhando e tocou nele. Então ela já não podia estar lá, ela podia ser apedrejada, ela podia tudo. E hoje nós não temos isso. Hoje nós temos o Espírito Santo, que fala conosco, que conversa conosco. Então nós estamos numa posição melhor, porque até ali a salvação não tinha se realizado realmente, a missão não tinha sido integralmente cumprida. Então, graças a Deus, porque o Espírito Santo habita entre nós, porque Jesus falou que o Pai iria enviar o Espírito Santo, que iria nos consolar. Consolar não é chegar a pegar no colo, não chora, é também. Mas consolar é renovar, é dizer, não, Jesus sofreu, eu também vou ter que passar por dificuldades, mas eu vou passar pelas dificuldades com bom ânimo, me fortalecendo na palavra, vendo que a grande maioria dos meus problemas, a imensa maioria dos meus problemas que me entristecem, fui eu mesmo que causei para mim.
e que, graças a Deus, a minha esperança não está em resolver a minha vida nesse mundo, porque é impossível. Esse mundo jaz no maligno. Não, a nossa vida já foi resolvida por Cristo, mas para a eternidade, para estarmos diante dele na Jerusalém celestial. Bom, então, pastor Aguilar, eu agradeço pela palavra de hoje, palavra edificante, e que o Senhor Jesus, o nosso Pai, em nome de Jesus, abençoe a sua vida, abençoe a tudo que aprove a Ele que o Senhor tomasse conta. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. E nós vamos agora, naquele momento que você vai orar, e você vai colocar diante de Deus a sua vida. Você vai colocar as necessidades que você está passando na sua vida, talvez na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no seu matrimônio, no seu trabalho, né? Na sua saúde, seja qual for o problema que você está enfrentando, coloca diante de Deus. Mas como sempre nós orientamos aqui, né, pela palavra de Deus, que você coloque as coisas espirituais em primeiro lugar, as coisas do Espírito, né? A tua fé, tua salvação, renovação, fortalecimento espiritual, força para vencer alguma coisa na sua vida que você está vendo está com dificuldade de vencer. Coloca estas coisas em primeiro lugar e deixa Deus trabalhar na sua vida com a soberania dele. Deixa Deus dirigir aquilo que for o melhor para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz vai estar orando aí, Deus vai dirigir na sua intercessão geral, né, que vai colocar diante de Deus aquilo que Deus está dirigindo ele a interceder, e você vai colocar aí a sua vida, a sua casa, a sua família, e nós vamos estar aqui concordando com todos em nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está aí com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom, então, cientes do que o Senhor nos esclareceu, né, pastor, a respeito do que nós temos que priorizar em nossas vidas. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos o nosso arrependimento, declaramos que estamos sinceramente arrependidos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, porque nós podemos louvar e agradecer o Teu santo nome, poderoso também. Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos agora todas as nossas aflições, angústias, necessidades, todos os nossos sonhos, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, seja o Senhor a conversar conosco, a trazer, na medida do possível, prover todas as nossas necessidades, porque o Senhor bem sabe, queremos ter realmente as nossas necessidades supridas, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós não sabemos as necessidades uns dos outros. Muitas vezes nós pedimos coisas que não nos farão bem. E o Senhor, por nos conhecer melhor que nós mesmos, pois o Senhor é que nos formou, nos criou, o Senhor não nos concede. Às vezes o pecado nos separa e a nossa oração não chega a Ti. E muitas vezes também não é a hora. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos conceda sabedoria, porque nós sabemos que isso Te agrada, para que possamos esperar em Ti com sabedoria, com mansidão, clamando a Ti, fazendo a nossa parte, que é ter a fé em Ti, saber que o Senhor de tudo cuida, e que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, eu quero estender essa oração agora também ao nosso Brasil. Eu quero lhe pedir que o Senhor supra todas as necessidades do povo brasileiro dessa terra. Senhor, o Senhor liberte o Brasil da escravidão de ideologias nefastas. O Senhor liberte o Brasil da opressão e da ditadura de poucos sobre uma grande maioria. Resplandecer o Teu rosto sobre o nosso país. Livra o Brasil do caos econômico, financeiro, jurídico e social.
Senhor, em nome de Jesus, prospera, renove a indústria e faça florescer novamente o comércio e a prestação de serviço. Conceda que o povo, meu Deus, do mais humilde ao mais abastado, possa trazer para a sua casa, meu Deus, o pão, fruto do suor do trabalho, do seu rosto. Peço também que o Senhor abençoe o povo do Rio Grande do Sul, que o Senhor termine de restaurar o estado do Rio Grande do Sul, não só fisicamente, mas as almas desse povo que sofreu muito, que muito perdeu. Clamo que o Senhor abençoe e proteja as vidas das pessoas que vão aos hospitais, vão aos presídios e vão a outros países, levando a tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida. E por fim também, agora encerrando, eu quero lhe pedir que o Senhor guarde e prospere o Estado de Israel. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos agradecer a Deus, né? Por essa semana que passou e pedir a Ele que abençoe, né? Essa semana que está começando hoje no nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela semana que o Senhor nos deste, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, por ter nos guardado, protegido, suprido, livrado de todos os males. Mas sempre muito obrigado, em primeiro lugar, pela nossa salvação, pelo Senhor ter nos salvo. Meu Deus, eu concordo de coração que o irmão Luiz fez agora, tudo aquilo que ele colocou diante do trono da Tua graça em oração neste momento, e também cada uma destas vidas, desses irmãos, destas irmãs, dessas pessoas que oraram conosco agora, que vão orar conosco também, quando assistirem a este vídeo, que seja o Senhor abençoando essas vidas, dando uma resposta a cada uma destas orações, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa todos, Pai. Coloco cada uma destas vidas, Pai, todos que estão aí participando, que irão participar desse culto, suas vidas, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles diante da Tua presença neste momento. Que o Senhor abençoe o restante desse domingo, abençoe, meu Deus, a semana de cada um, guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. E que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Pai, ao término desse culto, leve a todos em segurança aos seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção também ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo, né? Que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana aí repleta da presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.